Boa noite. Depois de ter passado o medo da estreia, estamos aqui com mais uma aula do professor Zazá, a segunda aula do professor Zazá. E atendendo aqueles que foram lá e se inscreveram no meu canal, eu vou continuar com estas aulas em nome dessa turma. Uma turma mais específica do Castelo Branco aqui de Trindade. Show de bola, turma! Vamos continuar a nossa aula aqui então com a parte ortográfica da língua portuguesa. É interessante, meninos, olha só, se vocês analisarem comigo, vem comigo. Vamos separar esta palavra aqui, ó, cai, chá, fro, xô, peixe. Vocês aprenderam nas aulas de gramática que o encontro de duas vogais, olhem só, o encontro de duas vogais, vou repetir, o encontro de duas vogais em uma só sílaba, o que é? Eu vou responder para vocês. Nós chamamos isso de ditongo. Olha aqui que bonitinho, ó. Quem vai vir aqui logo após ditongo? Fala pra mim, qual é? Fala assim, a letrinha X. Parabéns! Então agora vocês têm a regra. Usa-se X após ditongo. Isto mesmo, esta é a nossa primeira regra, que está se trabalhando o uso do X ainda. Nós continuamos com a regrinha do uso do X. É importante que muitos de nós temos dúvidas com relação ao uso desta letrinha. E continuando aqui, quanto à separação silábica e reforçando a aula anterior, enxertar, enxame, enxada, enxaque. Opa, vamos separar corretamente aqui. Enxaqueca, encharcar, enchente. Nós podemos verificar que aqui essas palavras estão reforçando a aula anterior, a regra da aula anterior. Aqui nós temos a sílaba inicial em, aqui também temos, aqui e aqui, ou seja, em todas as palavras nós temos a sílaba inicial em. E foi falado na última aula que logo após a sílaba inicial em, nós vamos usar a letrinha X. E é interessante que você que está prestando atenção na minha aula, aqui nós temos a presença do CH. É interessante, olha só, essa aqui, nós temos a presença do CH. Conforme eu falei na aula anterior, toda regra tem a sua exceção. Muito bem, parabéns. Então, portanto, aqui nós temos dois exemplos de palavras que não vão ser escritas com X. Mas olha aqui que bonitinho. Após a sílaba inicial em, quem vem aqui, fala para mim. Quem vem aqui é a letrinha X. Aqui, olha só, e aqui? Aqui também nós temos a letrinha X. E aí temos condições de estar formando a segunda regra no dia de hoje. Usa-se X após a sílaba inicial em. Conforme eu reforcei na aula passada, nós temos que forçar nessa aqui também. Dizer que é com N, o em. Isso quer dizer também que toda pessoa que tem a habilidade de errar, ela tem que assumir os seus erros. E eu sou uma delas. Conforme vocês verificaram na aula passada, essa palavra aqui em questão recebeu um acento inadequado.
que será o nosso próximo assunto a ser trabalhado. Eu quero ver aqueles curiosos que verificaram esse erro. Nós temos a ser trabalhado na próxima aula as regras de acentuação, que é um assunto instigante, um assunto interessante, que chama a atenção daqueles que prestam atenção na língua portuguesa. Vamos lá, prosseguindo aqui então, nós temos quantas regras? Duas, fala assim, duas regras trabalhadas. A primeira, usa-se X após ditongo. A segunda, usa-se X após a sílaba inicial em. Parabéns! Continuando aqui então, nós vamos separar a sílaba e verificar que aqui nós temos mexer, mexerica, nós temos mexicano, nós temos mexilhão. Olha aqui o segredo, analise a separação silábica. E aqui nós temos a presença da palavra mexa. É interessante ressaltar que aqui nós estamos reforçando também a primeira aula. Reforçando com qual regra? Quem já prestou atenção? Analisem comigo. Pensem comigo. Qual é a sílaba que vem aqui? O me. Pode falar assim, a sílaba me. Aqui também e aqui também. E é interessante que no caso desta palavrinha última aqui, ou da última palavrinha, nós temos uma situação diferente. Nesse caso nós temos o CH, e no entanto é chamado de exceção da regra. Qual regra? Nós vamos aprender a partir desse momento. Olha aqui que lindinho. Na última aula nós verificamos que logo após a sílaba inicial me, qual letrinha vai vir? Né? Qual letrinha virá? Falem comigo, quem der conta. Olha aqui, ó. Esses meninos aí lá do oitavo B, oitavo C, alunos, preste atenção. Logo após a sílaba inicial me, nós vamos usar que letrinha? Podem responder. X, não é isso? E aqui nós temos a exceção desta regra, que vai ser trabalhada com a palavra mecha, conforme eu falei na última aula nossa, e que essa mecha é o que? A mecha do cabelo. E aí nós vamos continuar então, registrando aqui a regra em questão. É interessante que, nesse caso, nós vamos usar o quê? Nós vamos usar o X, usa-se X após o quê? A sílaba inicial me. É interessante enfatizar isso daqui. É a nossa terceira regra. E enfatizar também que não foi erro de pretexto, mas foi um erro fatal meu, que esta palavra na última aula foi acentuada, e também eu estou assumindo aqui um erro descabido. E será o nosso próximo assunto. Nosso próximo assunto, nós vamos trabalhar as regras de acentuação. E continuando aqui, nós temos a palavra abacaxi. Tem muitos que vão à feira e falam, dê-me ou me dá um abacaxi. Não é assim. Nós vamos falar, dê-me um abacaxi. É a linguagem correta da língua portuguesa. E nós temos então a palavra abacaxi de origem indígena. Nós temos aqui a palavra cachixi de origem africana. De origem o quê? Africana. Nós temos a palavra shampoo, que aqui é uma palavra aportuguesada. Nome feio, né? Não é feio não, é aquela palavra que se adequou, ou seja, se adaptou à língua portuguesa.
Então, estas palavras de origem indígena, africana e as palavras aportuguesadas, todas serão escritas com a letrinha, olha aqui, ó, qual letrinha? Letrinha X. Parabéns, parabéns. Nesse caso, então, nós temos a nossa terceira ou quarta regra? Quarta regra. Usa-se X nas palavras de origem africanas, indígenas e aportuguesadas. Esta é a última regra que nós vamos trabalhar do uso do X, para fechar a nossa aula de ortografia da letrinha X. Mas outras aulas virão, como por exemplo o uso da letrinha J, o uso da letrinha S, o uso da letrinha Z, e assim sucessivamente para as outras aulas e para aqueles que queiram assistir essa aula muito doidinha do professor Zazá, em cima da parte gramatical muito significativa da língua portuguesa chamada de ortografia. E aí, nós temos nessas respectivas aulas um carinha que é assistente de palco, que vai fazer um negócio aqui que eu não sei fazer esse treino, isso não é da minha época, e eu vou chamar esse assistente de palco para fazer isso. Meu assistente de palco, cadê você? Cadê você? Vai aí, aperta o quê? Como é que fala? Ative o sininho das notificações, já dá o seu like nesse vídeo e fui! Isso mesmo! Depois eu acerto o seu salário, viu, assistente de palco? Se inscreve no canal do professor Zazá. Tchau! É isso aí! E assim nós terminamos a nossa segunda aula de gramática da língua portuguesa. Um abraço a todos, uma boa noite e até a próxima! O meu nome? Enzo Miguel Bezerra Noronha. É isso. O nome completo.